eu vou destacar aqui a notícia sobre as novas embarcações que foram afundadas na Baía de Todos os Santos para a formação de recifes artificiais, né? Duas embarcações foram afundadas neste sábado, último dia 21 de novembro, na Baía de Todos os Santos, em Salvador, com o objetivo de tornarem-se novos recifes artificiais para a prática do mergulho recreativo, né, e desenvolvimento de pesquisas científicas. O ferryboat Agenor Gordilho e o rebocador Vegas passaram por um processo de preparação para a retirada total de combustível, óleo e peças que poderiam machucar, né, algum mergulhador ou alguém que fosse ali para visitar, né, essas peças afundadas. E eles estão a cerca de 1,5 km da costa, dentro da Baía de Todos os Santos. A profundidade varia de 15 a 35 metros. Apesar dos aspectos positivos de fomento ao turismo, né, subaquático e desenvolvimento de pesquisas, o afundamento de embarcações ele envolve uma série de riscos. Por exemplo, criar um substrato para espécies invasoras, como o que acontece agora e a gente tem acompanhado em Recife, com o coral-sol. Ou mesmo de atrair biomassa, peixes e outras espécies de vida marinha que vivem em recifes naturais próximos e que vão se deslocar para essa nova área, essa novidade no fundo do mar, ali na Baía de Todos os Santos. E isso pode atrair também ou torná-los presas fáceis para caçadores e pescadores. Então, a gente está... E aí diminui também a biomassa dos recifes naturais que estão próximos ali desses afundamentos. É, o, não é querer ser o chato de sempre criticar o que está sendo feito, mas é preciso olhar com muito cuidado para esse tipo de coisa. Será que a Baía de Todos os Santos já não tem naufrágios suficientes e subexplorados, subvisitados, né? A gente tem, por exemplo, o Galeão Sacramento, que é um naufrágio de 1668. Tem naufrágio, né, o outro galeão, que é o Utrecht, de 1648. São naufrágios históricos, com uma carga histórica e que poderia ser muito mais valorizado antes de se pensar em novos equipamentos sendo afundados. Outra coisa, esses equipamentos, esses novos afundamentos que foram realizados ali na Baía de Todos os Santos, será que eles vão ter um esforço e um investimento para fiscalização, monitoramento e manejo de espécies invasoras caso elas ocorram, como vem acontecendo em Recife? Em Recife demorou um tempo até o coral-sol, por exemplo, se estabelecer nos naufrágios, mas a partir do momento que ele se estabeleceu e começaram a invasão desses ambientes, o avanço é quase que descontrolado. Então tem um trabalho agora de manejo, de monitoramento dos naufrágios onde ainda não foram detectados, registrados o coral-sol. Então é muito importante que o investimento seja feito não só para o afundamento e que também não tenha esse olhar deslumbrado de que esse é a solução dos problemas do turismo de mergulho, do turismo subaquático, do turismo em geral, né? Porque falam que o turismo subaquático ele também gera uma possibilidade ou uma necessidade de quem vai mergulhar ter que ficar um dia a mais na cidade, porque tem sempre aquele dia que, para quem não sabe, para quem não é mergulhador, a gente não pode voar, né, de avião 24 horas depois do último mergulho, por uma questão do nitrogênio acumulado no sangue, a expansão das microbolhas que podem se formar no nosso sangue. Então, eles defendem que o cara que vai para mergulhar, ele sempre vai ter um dia a mais na cidade, então ele vai gastar mais, é um público que gasta mais e tal. Nada contra isso. A grande questão é, será que realmente precisam de novos naufrágios? Existe um plano do governo federal de afundar mais de 100 embarcações pela costa brasileira, como se isso fosse a grande solução. E a gente sabe que não existem soluções mágicas. E junto com ideias como essas, como soluções como essas, é preciso vir um investimento muito forte em fiscalização, em monitoramento e no manejo, se for o caso. Será que os órgãos ambientais do Estado brasileiro, ou mesmo as instituições que fazem isso com um patrocínio privado, têm braço e têm força de pesquisa e de gente mesmo para fazer esse monitoramento e essa fiscalização, ter a certeza de que os animais que talvez estivessem bem protegidos num recife natural ali próximo passem a frequentar esse novo ambiente artificial, não vão virar alvo fácil de caçadores, por exemplo, sem ter uma fiscalização para coibir um tipo de prática ilegal. Então é muito perigoso ficar só no oba-oba, na celebração e achando tudo muito lindo e que vai ser a solução. Então
Por isso o alerta, né, para a gente tomar cuidado com essas ideias mirabolantes, que muitas vezes eu mesmo fui um grande entusiasta, e sou um entusiasta, por que não dizer, desses recifes artificiais, mas eu entendo que não são só flores, né? É preciso olhar com muito cuidado e a coisa não é para ser assim, feita a moda, né? A moda bolsonarista. Tem que olhar com o olhar da ciência, tem que investir em pesquisa, tem que investir em fiscalização, tem que investir em monitoramento. Quem sabe, né? A gente não vamos perder a esperança de achar que isso pode ser feito, mas a gente precisa cobrar também e ficar de olho e acompanhar. Por isso, na quarta-feira, eu quero fazer um programa especial falando sobre esses recifes artificiais, sobre os riscos, sobre as vantagens para o trade turístico e olhar todos esses lados, né? E entender as deficiências. Só para dar uma faladinha bem rápida, mas que é uma coisa que eu tenho visto, por exemplo, diariamente ou quase toda semana indo mergulhar nas Ilhas Cagarras, aqui no Rio de Janeiro, e a gente tem visto a expansão do Coral-Sol. Já houve um trabalho realizado pelo Projeto Coral-Sol, por um tempo em que teve um patrocínio para ser executado, o Projeto Ilhas do Rio, de alguma maneira, também tem feito isso, mas quando acaba a verba e não tem uma verba pública bancando isso de forma permanente, esse trabalho de monitoramento e de manejo, ele para. E nesse tempo que para, essas espécies invasoras que são extremamente agressivas e rápidas, elas vão dominando o ambiente. E nas Ilhas Cagarros, o que eu tenho visto pessoalmente, eu tenho registrado isso com imagens e tentando enviar para os pesquisadores, para o pessoal do Projeto Coral Sol, para o pessoal do ICMBio, é o quanto o Coral Sol está aumentando a área de impacto ali dentro da Ilha Comprida, especificamente, mas não só na Ilha Comprida, porque eu fiz um mergulho na Ilha de Palmas, que eu nunca tinha visto Coral Sol, por exemplo, e já vi algumas paredes cheias dos corais sol por lá. Então, assim, é preciso um investimento em pesquisa, em monitoramento, em manejo e tudo mais.